Mundial apresenta programa Oliva, o poder milenar da cura, com Cosmo Paceta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Mundial. Boa tarde, pessoas de São Paulo, pessoas do interior do estado de São Paulo, do interior do Brasil, do mundo. Hoje a Rádio Mundial é ouvida no mundo inteiro pela internet e a gente tem recebido muitos contatos, inclusive do Paraguai, do Uruguai, dos Estados Unidos, até de Paris. Então, eu fiquei muito feliz essa semana, Celso. Queria dar um grande abraço a todas essas pessoas com as quais a Oliveira tem sido um elo com o nosso país. Muito obrigado a todos. Boa tarde, Celcinho. Boa tarde, boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, o pessoal também do vídeo hoje, porque hoje o programa está sendo gravado para passar na internet, né? E isso mostra a audiência da Rádio Mundial, pegando aí em vários lugares do mundo, né? Verdade, Celso. E essa semana nós pesquisamos bastante mais assuntos sobre pesquisa sobre o poder das folhas da oliveira, Celso. E um dos temas que foi muito, muito bacana foi que nós descobrimos um estudo, Celso, que para aquelas pessoas que sofrem de crise de enxaqueca, dor de cabeça crônica, a pessoa não sabe de repente o que pode estar acontecendo com ela, ela passa em médico, mais médico e nunca resolve. Exatamente. Né? Então, tem uma pesquisa que foi recentemente publicada, ouvinte, e diz que existem alguns fatores interessantes. Às vezes a pessoa não consegue metabolizar, Celso, a vitamina B6 e o magnésio de forma natural, porque nós temos nutrientes que são naturais e nutrientes que são sintéticos. E isso varia de organismo para organismo? Exatamente, varia de organismo para organismo. Alguns organismos somente conseguem metabolização de elementos naturais. Os elementos sintéticos, eles têm chaves diferenciadas a nível celular. Sim. Então, de repente, você compra lá uma vitamina que ela é sinteticamente montada, você não consegue estratificar dela a necessidade de que você precisa. Então, ela vai fazer efeito por pouco tempo, de repente ela não faz mais esse efeito. E o que nós descobrimos? Que na folha de oliveira, Celso, nos extratos de oliva, existem dois componentes que são essenciais e eles estão biodisponíveis de forma muito bacana, muito natural, que é a vitamina B6, Celso, e também o fósforo. Esses dois elementos naturais, biodisponíveis nos extratos das folhas de oliveira, eles estão em conjunto como cofatores. Eles trabalham como cofatores, eles trabalham juntos. Um libera o outro, e de forma natural. E mais, eles descobriram também, recentemente, que esses dois componentes, eles precisam de um terceiro, para que haja uma covalidação desses efeitos. E qual é esse terceiro? É o magnésio, biodisponível nos extratos das folhas de oliveira. Então, a pessoa que sofre de dor de cabeça, de crise de enxaqueca, ela provavelmente pode ter uma melhoria muito significativa utilizando os extratos das folhas de oliveira. Então, nós temos o nosso kit, que é um kit composto trifásico. Que a gente já vem falando do kit aqui há algum tempo. E esse kit trifásico ele é composto das 3 fases dos extratos das folhas de oliveira, que somos nós que plantamos, né, Celso? Sim. É importante que se diga que essa oliveira, ela não é uma oliveira qualquer que você vai encontrar aí em supermercado, em casa de produtos naturais. A nossa folha de oliveira é uma folha de oliveira com rastreabilidade, ela é folhas de oliva. Ouvinte, se você for procurar algum extrato de folha de oliveira ou folha de oliveira, verifique se ela é da folha de oliva. Porque se ela não for da folha de oliva, ela não é orgânica, ela não tem rastreabilidade. E nós estamos disponibilizando, Celso, esse kit hoje. Sim. Com uma promoção super especial para aqueles que ligarem agora no telefone. 19 o telefone, 3868-9411 e 19-3868-9235. Não deixe de ligar, ligue agora para adquirir o seu.
E logo, nós vamos falar mais no final do programa, a gente vai falar do roteiro das olivas. Ah, sim. Que você está também. falando aí que o pessoal precisa conhecer e tal, mas a gente vai Exatamente. falar agora, aguarde no final do programa, a gente vai estar falando sobre o roteiro das olivas, que é um lugar que você pode estar indo Exatamente. conhecer. Bom, e o fósforo nesse... Olha, o fósforo ele é extremamente importante, Celso, porque o fósforo ele está linkado a vários processos de proteção de DNA. Aliás, a oliveira ela tem um componente em relação a esse processo todo, que é o fósforo, como você disse, que ele protege. Na minha opinião, um dos pilares dos extratos e folhas de oliveira, realmente para o benefício da saúde da pessoa, Sim. é o fósforo. Porque ele protege o DNA. Como que ele protege o DNA? Atualmente, nós temos vários processos de radicais livres, de oxidação. Sim. Você tem os fatores ambientais, Celso. Então, você tem a radiação solar, você tem radiação eletromagnética. Tá demais, né? Tá demais, micro-ondas, né? Principalmente celular. a gente que mora aqui em São Paulo, né? Nossa, é complexo, né? Mas hoje tem em todo Todo lugar. lugar, Qualquer todo lugar lugar. que você passa, Celso, você vê uma antena de celular, rede de alta tensão. Inclusive existem estudos, né, Celso, muito interessantes. Tem um livro chamado A Síndrome do Sapo Cozido, Sim. de que eles dizem que nos Estados Unidos e na Inglaterra, principalmente na Inglaterra, linhas de alta tensão não podem estar a menos de 1 quilômetro de escolas. Sim, não pode. Porque há o risco de se desenvolver uma leucemia nas crianças. Então, esse fator protetivo do fósforo contido nos extratos das folhas de oliveira, ele protege desses fatores ambientais. Nós também somos agredidos, às vezes, pela própria alimentação. A nossa alimentação, às vezes, não nos faz bem. Sim. Ela é tóxica e nós não sabemos. Então a gente come, de repente, puxa, eu não estou passando bem, eu estou com mal-estar, eu estou com isso. Aí você vai para o antiácido. Aí você vai para um antiácido que contém alumínio. Porque o fosfato é um fundamento principal para o equilíbrio do exatamente, ácido. Né? Exatamente. Então, o fosfato é muito interessante. Todos os processos, então, na verdade, envolvidos com uma proteção de DNA, você precisa do fósforo. Sim. E ele é extremamente biodisponível na folha de oliveira, nos extratos da folha. Então. Riquíssimo. Esse extrato que nós fizemos, o kit trifásico, ele, então, é muito importante para quem quer ter uma manutenção de saúde, para aquelas pessoas que trabalham até, de repente, próximos a torres de alta tensão, próximos a antenas de retransmissão, próximos a torres de celular. Então isso é muito importante, sabe, Celso? É muito importante que o ouvinte entenda que o processo de antioxidação ele é muito importante no nosso dia de hoje. Tá. Vamos deixar então os telefones abertos, Jean. Eu vou passar aqui os telefones da Rádio Mundial para que você possa estar entrando em contato com a gente aqui, falando ao vivo com o Cosme, tirando as suas dúvidas, ok? Então você pode estar ligando no 3016 1764, 3016 1765 ou 3016 1766. Qualquer um desses você pode estar ligando e você já fala aqui ao vivo com o Cosme. Tá bom? Tem alguém na linha já? Não, ainda não. Então, Celso, uma outra coisa muito interessante que aconteceu essa semana, a gente está acompanhando pelo Facebook, inclusive a gente quer convidá-lo... Vamos dar o endereço do Face, para quem ainda não adicionou Folhas de Oliva. Folhas de Oliva, né? Nós temos a comunidade Folhas de Oliva. Nessa comunidade, você entra no Face, digita Folhas de Oliva Comunidade. E tem do programa também, né? Isso, também. Então, uma outra coisa muito interessante, uma outra situação bastante bacana, é que essa semana nós recebemos muitas solicitações em relação a que eu explicasse se realmente a folha de oliveira, os extratos da oliva, emagrecem ou não. Sim. E, na verdade, quem alertou para essa possibilidade há aproximadamente 6 anos fui eu. Eu publiquei um artigo na revista Bioquímica Médica, de autoria minha, em que nós provamos que existe essa possibilidade por várias pesquisas realizadas. Depois a revista Viva Mais entrou em contato comigo e resolveu fazer um teste, uma enquete para ver se realmente isso era viável entre outros emagrecedores. E, na verdade, as pessoas que fizeram o uso dos extratos de oliveira emagreceram 6 quilos em uma semana. Olha. Então, por que isso acontece? Uma semana? Em um mês, perdão. Um mês. Perdão. Por que isso acontece? Por que as pessoas conseguiram em um mês um emagrecimento tão significativo?
Porque a folha de oliveira, os extratos, eles quebram, na verdade, o LDL, a cadeia longa de gordura. E a pessoa acaba eliminando isso na lipólise, na lipogênese, na lipase lipoproteica. Então, existe um processo que age nos extratos das folhas de oliveira dentro dessa gordura, quebrando essa gordura de forma que ela seja eliminada. Né? Exato. Cosmo, vamos interromper um pouquinho, porque tem duas pessoas na linha. Vamos falar com o primeiro. Alô? Alô? Quem fala? É a Maria Aparecida. Oi, Maria Aparecida. Você fala da onde? Eu falo aqui da Pinaré, Penha. Da Penha. Ok. Pode fazer sua pergunta para o Cosmo. Olha, é o seguinte, eu sou, assim, gordinha. Não gordona, gordinha. Sei. E eu queria saber aonde que a gente encontra o extrato, a folha de oliva. Oi. Bom, Maria, é o seguinte, o extrato, a primeira coisa que a gente precisa conversar com você e com todas as ouvintes é que só a folha sozinha, ela não funciona para o emagrecimento. Ah, tá. Você precisa de um extrato em fases separadas. Sim. Esses extratos você vai recebê-lo da forma de um kit em que você tem o chá, sim, você vai fazer esse chá, um sachê do chá de oliveira, dá para fazer 1 litro de chá, tá? Então você usa um sachê para fazer 1 litro, ele demora um pouquinho para extrair esses princípios ativos, então você tem que fazê-lo à noite, você coloca lá o sachêzinho, você vai colocar esse chá para ferver durante 5 minutos. Terminou de ferver, você abafa. No dia seguinte, você vai colocar 30 gotinhas do extrato líquido da folha de oliveira e mais 1 colher do pó, do extrato seco da folha de oliveira. Você vai agitar bastante e vai tomar esse 1 litro por dia. Há uma grande possibilidade, sim, de você emagrecer. As pessoas vêm emagrecendo porque, como eu já disse para você, ele age na lipólise. Então, se você estiver interessada para adquirir, a gente só vende em nossa lojinha virtual. Mas nós temos hoje uma promoção bacana, se você estiver ligando, lá é 19, anota o telefone, 19 3868 9979 ou 3868 9411, é 19 o DDD. Você pode estar falando com a Bia ou com a Adriana, tá? Elas estão lá para atender e eu tenho certeza que esse é um processo natural. E eu espero de coração que você faça o uso desse chá, que ele possa te trazer, além do efeito emagrecedor, que a gente não pode esquecer que o objetivo do extrato de oliva não é só emagrecer, Maria. Ele é também manter o sistema imunológico bacana. Você ter uma saúde. Não basta só você emagrecer e depois você criar um efeito sanfona. Tá? Então a gente quer uma manutenção. E esse chá, esse extrato, nós temos ele para 1 mês e para 2 meses. Você pode conversar com as meninas. E se ela puder entrar no site também para dar uma olhadinha, Maria Aparecida, aí você vê os outros produtos também que tem da linha cosmético também. Tá. Muito obrigado. Obrigado, Maria. Imagina, eu que agradeço, querida. Obrigado. Tchau, um bom final de semana. Obrigado, Maria. Aproveitando aí, eu escutei o cachorro da Maria latindo aí no quintal dela aí. Podemos falar do nosso produto para cães, né? Nós temos o Olive Pet, Maria, e a todos os ouvintes que tem os cachorrinhos. O Olive Pet, ele acontece o seguinte, ele é bem bacana. Eu já usei com meus cachorros, foi muito bom. É muito bom, ele deixa o cachorro mais calmo, mais tranquilo, mais sereno. Por quê? O animalzinho, o cachorro, ele tem um hábito genético de lamber as partes íntimas. Então ele vai lá e ele lambe as partinhas íntimas dele e depois ele vai no bebedouro, Celso. Quando ele vai fazer, então, beber a aguinha dele, aquela carga parasitária de ele ter lambido as partinhas íntimas, ela acaba ficando cíclica, então ela contamina a água. Olha. O processo do Olive Pet é justamente controlar essa carga micro-orgânica que se forma dentro da água. Né? São bactérias, fungos, alguns bichinhos que estão ali, bichinhos entre aspas. Olha que dica legal. Isso tudo você pode ver no site também. Nós temos outra pessoa na linha. Alô? Alô? Quem fala? É João Culinário. Oi, João Culinário. Você fala de onde aqui de São Paulo? Eu estou falando de São Paulo. Quem está falando é o Cosmo? Aqui é o Celso. Agora você vai falar com o Cosmo. Tá, Oi, João. Boa tarde. Como vai, amigo? Estou ótimo, Cosmo. Fico feliz. Eu queria 2 perguntas de você. Você vai poder responder as 2. Sim. Primeiro, eu comprei um pontal de você lá em Palmas, Tocantins. Sim. É um bocado de anos atrás. Sim. E esse pontal, ele quebrou alguma partezinha da ponta, o pessoal na limpeza.
isso atrapalha alguma coisa na energização, Copa? Sim, atrapalha. Dependendo do fragmento que você tiver no pontal, deixa eu só... João, você me permite só tentar explicar um pouquinho para as pessoas, senão elas não vão entender o que a gente está falando aqui. Sim. Ouvintes, eu tenho, além desse trabalho com a folhas de oliva, que eu venho fazendo há 15 anos, um Isso trabalho... eu estou te ouvindo agora, eu vou inclusive comprar essa folha de oliva. Ah, bacana. A outra pergunta que eu queria fazer para você. Eu moro próximo de uma carga de muitos volts, né? De transmissão. Isso também me perturba? Sim, bastante. Eu vou explicar isso para você e foi bacana essa sua pergunta, João, muito oportuna, porque pode ter certeza que a tua pergunta vai ajudá-lo e também ajudar muitas pessoas, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Você há muito tempo, cara, eu te admiro bastante. Poxa, muito obrigado, cara. Olha, eu agradeço a Deus pelo teu trabalho, porque tem ajudado não só a mim, mas a muitas pessoas que eu consigo alcançá-las. Obrigado. Você me deixou até emocionado aqui agora, João. Não, é Deus. Ô, João, eu sinto isso, cara. Olha só, João. A primeira pergunta que você me fez, dependendo do processo que você tiver dentro do fragmento da ponta do pontal energético, ele pode sim. O pontal energético ele é um aparelho, para aqueles que quiserem saber um pouco mais, tem um site que é o www.pontal, de ponta, tá pessoal? Pontalenergético.com.br. Esse é um aparelho sutil que tem 13 anos, foi canalizado por mim. Ele é um computador sutil, ele é um computador quântico e ele também tem o objetivo de nos defender de determinadas ondas eletromagnéticas. Ele é um aparelho que tem uma base de cristal, ele tem uma ponta de cristal e tem uma base de metal e ele tem uma série de funções. Então, para aqueles que quiserem conhecer mais o pontal energético, a gente pode estar conversando. João, eu vou passar para você aqui agora ao vivo o meu e-mail pessoal e para as pessoas que quiserem contato comigo, que é o nycosmos@gmail.com.br. N de navio, ycosmos@gmail.com.br. E aí você me faz essa pergunta por e-mail, eu vou te responder com toda atenção quais são os processos. Em relação à sua segunda pergunta, o que acontece é o seguinte: a frequência de micro-onda, João e ouvintes, ela acelera o processo molecular da célula. Então a membrana celular, ela passa a receber uma frequência e ela passa a trocar os íons dessa membrana, que é uma membrana gordurosa, na verdade, é uma membrana lipoproteica. E a gordura é muito sensível à frequência. Então, quanto mais frequência, quanto mais você estiver próximo a ondas eletromagnéticas, quanto mais você estiver próximo de uma torre de micro-ondas, e aí essa eterna discussão entre pode, não pode, faz mal, não faz mal, pessoas que defendem, pessoas que atacam, pessoas que, enfim, é muito controverso e existe um interesse na controvérsia, porque controvérsia as pessoas acabam falando, todo mundo, cada um fala uma coisa, então deixa como está. Esse é o objetivo aí desse governo oculto que a gente tem. Mas, na verdade, a molécula, a célula, ela muda eletronicamente o seu comportamento, os íons passam de positivos para negativos, e aí o que acontece? A célula não consegue perceber qual nutriente ela está recebendo. Ela não sabe se o que ela está recebendo é um nutriente, se é algum elemento nocivo. Ela fica meia louca, entre aspas. Isso é um dos processos. Por exemplo, se você mora muito próximo a uma torre de micro-ondas, a sua temperatura corporal ela sobe. Então, se hoje nós temos, se o ser humano tem 36,5 graus Celsius de temperatura corporal, e você mora perto de uma torre de televisão ou uma torre de micro-ondas por aí, o que vai acontecer? Há um aumento de temperatura de 1 a 2 graus. Esse aumento de temperatura ele é entendido pelo teu organismo como um processo inflamatório. Ele não sabe o que está acontecendo. Você entra num estado, entre aspas, febril virtual. Ele não existe, entendeu, João? Mas a onda está subindo a temperatura. É mais ou menos o que acontece no aparelho de micro-ondas para você fazer uma comida. Por que ela aquece? Porque o micro-onda acelera o atrito molecular e a água existente aquece.
Isso acontece conosco numa temperatura um pouquinho menor, mas que gera um processo febril, e esse processo febril, ele leva a um estado inflamatório, e muito provavelmente os processos de autodegenerativos, eles partem realmente de processos eletromagnéticos, tá, João? Acho que caiu a linha, né? Bom, outras pessoas também que desejam saber sobre o pontal energético também, que é uma coisa que a gente não chegou a falar desde o primeiro programa. Exatamente. Porque a gente queria dar um foco maior aqui às folhas de oliveira, mas não tem como, porque o Cosmo que criou esse produto. Então, vocês que sabem que ele é o autor de tudo isso, vocês podem também tirar as suas dúvidas pelo telefone ou se não pelo esse e-mail pessoal. Pode repetir o e-mail? É o m de navio ycosmos@gmail.com.br. Para quem quiser falar sobre o pontal. Gente, vamos falar mais um pouquinho então do kit. Vou passar o telefone aqui do kit, então. Isso, kit trifásico. É 19 3868 9411. Para adquirir agora é só ligar lá, tá? 19 3868 9235 ou 19 3868 9411. Ok? Tem mais alguém na linha, Gé? É 9979. 99? 79. Repetindo. O de baixo? É 3868-9979. Opa, tá passando errado então dos telefones, gente. Então é 19 3868 9979. Isso. Ok? Tem alguém na linha? Ouvindo? Alô, quem fala? Alô? Alô, tô no ar? Quem fala? Sim, quem fala? Lourdes, Oi, Lourdes, você fala da onde? São Paulo. Pode fazer sua pergunta pro Cosmo. Por favor, eu gostaria de saber se essa folha de oliveira teria alguma contraindicação, como problemas gastrointestinais ou renais, algum tipo de contraindicação? Não, muito pelo contrário. Vários estudos mostram, inclusive eu coloquei, Lúcia, no Face, na comunidade Folhas de Oliva, um trabalho justamente em relação a pedras no rim. Eu não sei se você sabe como é que se forma uma pedra no rim. Não. A pedra no rim, ela é um Acúmulo de sais? Hã? Acúmulo de sal, coisa assim? Exatamente. A quantidade de... É mais ou menos isso, o princípio é esse. Quando você ingere o sal, mas não é esse sal que nós temos um sal marinho, Lourdes. Ele é o sal industrial. Existem mais de 11 tipos de sal diferenciados, que são sais para conservar o alimento. Então você tem, por exemplo, o glutamato monossódico, existem Hoje vários. na alimentação nossa toda tem. Toda. O que acontece? Esse sal ele é acumulado no teu rim. Quando ele passa para ser filtrado, o acúmulo desse sal, ele troca pelo cálcio. Há uma modificação, ele rouba o cálcio que também está dentro do rim. E dessa forma, os cálculos renais eles se formam. Nunca se viu tantos casos de processos renais em formas de cálculos renais e ninguém sabe exatamente por quê. Aí o que acontece? Você vai ao profissional da saúde, ele vai dizer para você, você precisa parar de comer sal. Ah, tá bom, você para de comer um sal que é nutritivo, que é um sal marinho, por exemplo, e passa a se alimentar com sais industriais, que são sais conservantes. E que se você colocar um sal desse na boca, você não sente gosto de sal, ele é apenas conservante. Então é muito preocupante os processos hoje de cálculos renais. E aonde entram os extratos de oliva? A oleoproteína ela tem uma capacidade, pelo menos em estudos já publicados, de melhorar a diurese da pessoa. E com isso... É diurético, quer dizer? Ele é diurético, exatamente. Então com isso ele... Ele tem, desculpa te cortar, ele tem magnésio também? Tem, tá? Não, desculpa, não é magnésio. Tem manganês. Você tem potássio também? Ele tem potássio também. É? Mas é Só que preciso mais você natural, entender, né? precisa dissociar o que é um potássio sintético do que um potássio natural, tá? Eu estou perguntando se tem potássio, eu sou leiga, mas Sim. que eu saiba, o potássio, para quem tem retenção de líquido, é bom, não é? Exatamente, é um dos fatores. Então ele tem uma quantidade boa de potássio? Bem bacana. Se você seria bacana se você pudesse adquirir o meu livro, Oliveira, a Árvore da Vida. Nesse livro, você pode ligar no 19 3868 9979 e falar com uma das meninas.
No livro eu explico, eu faço uma análise muito bacana desse livro, dos princípios ativos. Mas também no site você encontra muita coisa na comunidade. Então, se vocês quiserem entrar em contato lá com a gente, vai ser um prazer, a gente vai poder também estar explicando mais, tá bom, Lourdes? Então, os princípios ativos, para quem está ouvindo, e até é interessante as pessoas saberem, então ele tem potássio, magnésio, e é bom para quem sofre com retenção de líquido. É bastante interessante, mas a gente não pode... Veja bem, a gente tem que dividir isso, Luiz, porque existe vamos separar um pouco. Os extratos, eles têm os sais minerais, alguns que você falou, potássio, por exemplo, é um. Quando a gente fala o magnésio, é outro. Depois nós temos as vitaminas, o complexo da vitamina E e complexo da vitamina A, ele é muito interessante. E depois nós temos os polifenóis. Eu gostaria muito de estar conversando com você mais sobre isso. Nosso tempo está muito. Mas... Por favor, desculpa. Eu só queria perguntar uma. Essas folhas são brasileiras ou importadas? São brasileiras e cultivadas por mim. São brasileiras e cultivadas pelo Cosme. E agora nós vamos falar disso. O Brasil pega a árvore de... Há 13 anos eu trabalho com isso e planto elas. Querida, eu vou passar para você aqui, até uma coisa interessante para você também, para todos os ouvintes, que é o roteiro das olivas. A gente tem pouco tempo. Vamos falar rapidinho, então? O roteiro das olivas é você chegando... entrando no nosso site www.folhasoliva.com.br, você vai ver lá que tem um splash lá que é o roteiro da oliva. Nós estamos recebendo as pessoas para uma visita a esse jardim de olivas, então se vocês quiserem conhecer as olivas brasileiras, e aí a gente faz um workshop, a gente mostra para vocês alguns princípios ativos dessas oliveiras divididos, a gente faz uma degustação de mais de 100 produtos que nós estamos fazendo, como a geleia de folhas de oliva. Isso, inclusive que as folhas de oliva, que é importante falar isso, é tudo da sua plantação. É da minha plantação. Aqui no Brasil, que as pessoas admiram tanto isso, né, também todo mundo pergunta isso aqui. Exatamente, a gente tem lá a plantação, a gente vai fazer um workshop da oliveira e uma degustação dos produtos que a gente desenvolveu e muitos deles são inéditos no Brasil. Para saber um pouco mais também, você pode estar acessando o site, ou se não, ligando também no 19 3868 9411. Gente, muito obrigado, uma boa tarde, Brasil.